O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? E por que vos inquieteis com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo, que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como uma delas. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que é necessário de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. amém. Buscai primeiro o reino de Deus, Toda a igreja, a justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. de novo, buscai. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Amém. O que significa, irmãos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Veja, quando nós falamos do reino de Deus, nós não estamos falando de um lugar, nós não estamos falando de um objeto, nós não estamos falando de uma ideia, não estamos falando de uma teologia, não. O reino de Deus não é um lugar,
não é uma ideia, não é uma teologia. O reino de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo, Senhor. Quando falamos do reino, estamos falando de Jesus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é buscar a pessoa de Jesus Cristo, é buscar a justiça de Jesus Cristo, é buscar o Senhor com toda a força do meu coração, da minha alma, da minha inteligência, da minha vontade. Buscar o reino de Deus é antes deixar-se ser possuído por Jesus Cristo. Olha, irmãos, não somos nós que entramos no reino. Antes de entrarmos no reino, antes de tomarmos posse da vida em Cristo, é a vida em Cristo, é o reino que tem que tomar posse de mim, que tem que tomar posse da sua vida, que tem que tomar posse da sua história. Eu não busco o reino de Deus, mas é o reino de Deus que vem ao meu encontro em primeiro lugar. É o Senhor Jesus que toma a iniciativa da salvação. É o Senhor que vem ao nosso encontro como um pai amoroso, como alguém que nos cerca de carinho e proteção todos os dias de nossa vida. É o reino que deve realizar na minha vida. E este reino não é um lugar, mas é uma pessoa, Jesus de Nazaré, o Cristo Senhor, nosso Salvador. Veja, irmãos, a liturgia de hoje, nós podemos resumi-la numa frase: Deus tudo providencia. Deus, o reino, o Senhor, é aquele que tudo providencia em nossa vida. Olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, não semeiam, não fiam, no entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. Porque Deus é um Deus que se preocupa conosco. Primeira leitura, livro do profeta Isaías, capítulo 49. Pode, por acaso, uma mãe esquecer o seu filho? A mãe, ela pode até abandonar o filho. A mãe, ela pode até dar o filho embora, como nós vemos tantos casos. A mãe pode até jogar na lata de lixo uma criança, o seu filho. Mas uma mãe jamais esquece o filho. O filho pode estar longe, distante. A mãe pode ter entregado o filho, mas ela vai conviver o resto de sua vida com a saudade do filho. Não esquece, porque é filho das suas entranhas, é carne da sua carne, é sangue do seu sangue. Por mais que a mãe tenha abandonado, ela não se esquece. Ora, se uma mãe que é humana, cheia de defeitos, de fragilidades, de erros, não é capaz de se esquecer dos seus filhos, quem dirá Deus se esquecerá de cada um de nós? É isto que o profeta Isaías está falando na primeira leitura. Por quê? Porque o povo de Israel perdeu a esperança em Deus. O povo de Israel deixou de acreditar na providência de Deus, deixou de acreditar que Deus sustenta o seu povo na caminhada. O povo de Israel estava no exílio da Babilônia, tinha perdido todas as esperanças, já não havia motivação alguma para viver, já não tinha vontade de lutar, estavam vivendo uma aridez total, não tinham mais forças humanas para retornar a Jerusalém e reconstruir Jerusalém, já não tinha mais ânimo algum. Às vezes nós somos como este povo, não? Que também desanimamos na caminhada, temos nossos dramas, nossas tristezas, temos nossas lutas diárias, e nem sempre essas lutas são correspondidas. Somos às vezes como aquele povo que já não tem força para lutar,
que já não tem força para rezar, que já não tem força para louvar, que já não tem força para adorar, porque perdeu todas as esperanças, já não acredita que Deus, Ele é capaz de realizar a obra. Olha tudo o que acontece ao redor, vê as coisas acontecendo, e olha para a sua vida e diz: na minha vida não acontece isso. Vê todo mundo se dando bem, e às vezes até gente que nem é da igreja, isso que é mais difícil. Às vezes até pessoas que nem na igreja vão, que nem buscar a Deus buscam, se dão melhor na vida do que nós, que estamos na igreja, que somos fiéis ao Senhor, que somos fiéis no dízimo, que lançamos a nossa vida nas mãos de Deus. Às vezes o outro se dá melhor do que nós, e nós olhamos para tudo isso e desanimamos, e nos decepcionamos, e sentimos que as nossas forças, a força da fé, vai se escapando de nossas mãos, como o povo de Israel, foi perdendo a fé, foi perdendo a confiança, já não tinha mais ânimo para seguir na caminhada, para levantar e voltar a Jerusalém, e reconstruir Jerusalém. É então que o profeta vem e diz: pode Deus esquecer os seus filhos? Deus não nos esquece, irmãos. Deus, Ele tudo providencia. Ele é um Deus que está presente. Ele é um Deus que se faz vivo em nossa vida. É um Deus que nos conhece, que nos toma pela mão, que assumiu a nossa vida em tudo, para caminhar conosco. Se uma mãe não é capaz de esquecer o seu filho, nem Deus é capaz de nos esquecer, quanto mais Deus. Deus nos cerca de carinho e proteção todos os dias, e providencia tudo em nossa vida. Vamos entender, irmãos, o que significa providência de Deus. Às vezes nós temos uma concepção errada do que é a providência de Deus. A providência de Deus não é Deus fazer tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Não. A providência não é de Deus, não é que Deus vai me dar tudo o que eu preciso. Não. A providência em Deus significa que Ele sustenta a sua obra criada com as suas mãos, cercando de carinho e proteção, dando a esta obra criada sentido à sua vida, dando a cada um de nós aquilo que é necessário para a nossa salvação. Veja, no tempo do segundo Isaías, este trecho do profeta Isaías, o profeta Isaías é dividido em três tempos, três grandes tempos, e é chamado de primeiro Isaías, segundo Isaías, terceiro Isaías. O terceiro Isaías começa no capítulo 40. A leitura de hoje está inserida dentro do segundo Isaías, que foi escrito no período em que os gregos tinham uma influência muito forte, os persas, e está por detrás desta mentalidade uma filosofia pagã, uma filosofia que depois, mais tarde, vai ser sustentada, vai ser orientada por Aristóteles, por Sócrates, por Platão, a ideia de um Deus criador que cria tudo, mas que abandona a sua obra criada. Este Deus na filosofia pagã é chamado de demiurgo. É o Deus que tudo cria, mas ao criar abandona a sua obra e diz para a sua obra: se vira nos 30, problema é teu, vai você, já não me compete mais nada. Esta a mentalidade pagã. O nosso Deus, irmãos, o Deus revelado em Jesus Cristo, não é um demiurgo. Ele não nos cria e nos abandona à própria sorte. Ele não nos cria e nos deixa aqui virando nos 30. Ele não nos cria e fica zombando na nossa cara quando as coisas não dão certo. Não. Ele cria e sustenta esta obra criada com a obra de sua mão. Porém, Deus nunca nos dá aquilo que nós queremos, mas Ele dá
aquilo que é necessário para a nossa salvação. Ele nos dá aquilo que vai nos levar para o céu. Mesmo que a gente tenha que sofrer, mesmo que a gente tenha que chorar por algum tempo, mesmo que eu olhe a minha vida, as minhas situações, os meus sonhos, os meus projetos, e diante disso eu tenho que chorar, porque não está acontecendo como eu quero, como eu desejei. Se não está acontecendo, não é que Deus se esqueceu de você, não é que Deus não está olhando para você, não é que Deus é indiferente à tua prece, não, porque Ele não é. É que talvez aquilo que você está pedindo, ou aquilo que você está precisando e que você acha que tem que ser agora, para Deus não é o momento certo. E se Ele te conceder, pode ser que você vá à perdição, pode ser que você se distancie dEle, pode ser que algo te sufoque mais do que a força da palavra. Então Deus, Ele vai te dar somente quando esta coisa, esta situação, aquilo que você está pedindo, for te conduzir para o céu. Antes disso não vai. E por que muitas pessoas, é justamente por causa disso, que muitos irmãos se frustram, muitos irmãos deixam de rezar, muitos irmãos abandonam a igreja, porque tem a sensação, é só sensação, de que Deus se esqueceu dele, de que Deus não está olhando para ele. Então, ora, vai no grupo de oração, vem no cerco de Jericó, vem na missa, pede, Deus não me atende, então também agora eu vou ficar de mal de Deus. Aí já não vem na missa, já não busca, já não reza, já vai esfriando na fé, já vai perdendo o ardor, já vai perdendo o amor a Deus, até o ponto que está distante, 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 e já não busca mais a Deus, e encontra forças em si mesmo, e não em Deus. A providência de Deus, irmãos, significa isso, que Deus nos dará tudo, mas no tempo dEle, que Deus virá ao nosso encontro, mas no tempo dEle, quando o tempo dEle for o nosso tempo da nossa salvação, aí nós teremos tudo. Por isso que Jesus diz no Evangelho: não vos preocupeis com a vida, não vos preocupeis com a vida, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, não vos preocupeis, não perca tempo. Nós perdemos tanto tempo na nossa vida, sofrendo à toa, e às vezes sofrendo por antecipação, a coisa nem aconteceu ainda, eu já estou sofrendo, eu já estou chorando, eu já estou maquinando, eu já estou me angustiando. Não vos preocupeis com a vida. Acaso pode Deus esquecer os seus filhos? Não, não vos preocupeis. Para cada dia basta a sua preocupação, para cada momento basta a situação da nossa vida. Apenas confiemos no Senhor. E o problema está justamente aí, que nós vivemos num tempo e num mundo em que as preocupações falam mais alto em nossa vida. Vivemos agitados, estressados, correndo, não temos tempo para nada, acorda de manhã, vai trabalhar, passa o dia todo trabalhando, é gente pisando em você, é gente querendo passar por cima de você, chega à noite em casa, preocupado, cansado, problemas, dificuldades, conta para pagar, tantas situações. Vivemos uma vida estressada, angustiada, porque vivemos preocupados. Nós não vivemos mais o hoje, nós vivemos já o amanhã. Nós já estamos já no final do mês, o mês nem começou, nós já estamos pensando no final do mês, o que vai sobrar de dinheiro para pagar as contas, o que eu vou fazer no final do mês, no meio do ano. A nossa vida é essa agitação, e o Senhor nos diz: não vos preocupeis com nada, eu sou o Senhor, que tudo sabe, que tudo conhece, e no tempo certo dareis. Não vos preocupeis com o que comer, com o que beber, com o que vestir. A sensação, irmãos, que nós temos é que o mundo nos impõe uma verdade, e nós abraçamos essa verdade mais do que a palavra de Deus,
mais do que a força libertadora da palavra de Deus. Então o mundo nos diz que nós temos que ser felizes. Só que a felicidade do mundo está no fato de ter as coisas. Eu sou feliz na medida em que eu possuo as coisas. Hoje não se valoriza mais o ser da pessoa, se valoriza o ter da pessoa. Não se valoriza a pessoa como ela é, o que ela é como pessoa humana, mas se valoriza aquilo que a pessoa pode me oferecer, aquilo que a pessoa pode dar, aquilo que a pessoa tem. Enquanto nós estamos bem, temos amigo. Na medida em que nós não estamos tão bem, passando por problemas, tribulações, já não temos mais amigos. Os amigos se afastam, porque as pessoas se aproximam de nós para tirar proveito daquilo que eu tenho, daquilo que eu possuo, e não daquilo que eu sou. O que fala mais hoje é o que eu tenho, e o mundo impõe essa verdade. Então eu sou feliz na medida em que eu tenho um carro zero, o carro de última geração, na medida em que eu tenho uma conta recheada no banco, na medida em que eu tenho os melhores eletrodomésticos. Então não basta ter a geladeira branca, tem que ser a prateadinha, né, com cheio de botãozinho de LED na porta, que sai água na porta, e tudo isso, e aí o fogão combinando com o forninho combinando com micro-ondas, e tudo assim. Eu não sou feliz com uma televisão LCD, eu preciso de uma LED 3D, porque aí eu vou ser feliz, aí eu vou me contentar. E o mundo vai nos sufocando, e o que acontece? Nós vamos entrando nesta dinâmica, nos preocupando no ter mais do que no ser, e aí já viu, né? Dá-lhe Casas Bahia, né? Dá-lhe carnezinho do Ponto Frio, dá-lhe carnê à beça da gaveta do guarda-roupa, né? E aí, porque você tem que ter, porque o seu vizinho tem e você não tem, e como que você vai viver sem aquilo? Você vai, enche de dívida, se enrola todo, entra no SPC, entra no Serasa, cheio de dívida, devendo para todo mundo, e aí depois vem na igreja pedir para que Deus realize, providencie dinheiro para você pagar as suas contas. Ora, irmãos, Deus não vai pagar a tua conta. Sinto te dizer isso, Deus não paga as nossas contas. Ele não tem dinheiro, ele não tem conta, ele não tem cartão de crédito, não tem cheque, não tem nada. O problema é teu. Você fez a dívida, o problema é teu. Não adianta. Você ganha 1.000, gasta 3.000 no mês, vai viver endividado. Ah, mas são pequenas parcelinhas, R$90 aqui, 90 ali, 80 aqui. Vai indo, perde o controle, porque tem que ter, e perde o controle, e depois quer que Deus providencie as coisas. Não vai. Nós temos a ideia errada. É a pessoa que reza para que Deus dê um emprego, quer trabalhar, está precisando trabalhar, mas a pessoa não ajuda. A pessoa quer trabalhar, reza, traz a carteira de trabalho, passa no Santíssimo a carteira, pede para a gente abençoar, bendito seja Deus por isso, mas aí o camarada acorda às 11 horas da manhã, como que Deus vai arrumar emprego? Que emprego você vai? Deus, o emprego não vai bater na sua porta, Deus não vai bater na sua porta e dizer, olha, está aqui o emprego, é teu, toma, pode trabalhar de casa mesmo. Não vai, não vai. Isto não é providência de Deus, isto não é providência de Deus. Nós compreendemos errado, porque nós valorizamos mais o ter do que o ser, Ora, irmãos, a nossa felicidade não está nas coisas. Isso não significa que nós não podemos ter, viu? Nós podemos ter, nós podemos possuir os bens. Deus quer a nossa felicidade. Deus nos criou para vivermos bem, felizes neste mundo, sem dúvida alguma. E se podemos possuir, ter uma vida cômoda, tranquila, temos que viver tranquilamente, viver comodamente, viver com aquilo que vai nos trazer felicidade. O problema não está em ter as coisas, o problema é colocar estas coisas no lugar de Deus, é fazer dessas coisas idolatria, é achar que a sua felicidade está em possuir as coisas. Não está, não está.
lamento te informar, mas caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada daqui. Nada vai com você. Não tem gaveta. Nós passamos a vida acumulando tantas coisas. Nada vai conosco. Se você tiver sorte, se você tiver feito amigos nesta vida, você vai ter a sorte de ter uma florzinha no seu caixão e lembrarem de colocar roupa em você. Porque senão você vai pelado mesmo. Porque nada nós levamos, senão o amor, senão a misericórdia, senão aquilo que nós vivemos e celebramos deste Deus que nos ama e que nos cerca de carinho e proteção. Por isso, não coloque a sua vida, não coloque a sua esperança nos bens desta terra. Nós vamos rezar daqui a pouco, quando nós fizermos a oração da apresentação das oferendas do pão e do vinho. Nós vamos rezar e a igreja nos diz na oração que nós sejamos capazes de acolher os dons de Deus, nossa única riqueza. É a nossa única riqueza, é o reino de Deus, é o Senhor Jesus, é Ele que nos faz feliz, é Ele que traz alegria para o nosso coração, é Ele que nos enche de riqueza dos dons do céu e que faz a gente viver bem. O segredo, irmãos, está em não se preocupar com nada. Se eu tenho, bendito seja Deus. Se eu não tenho, bendito seja Deus, Senhor. Vou trabalhar, vou lutar, vou conquistar. Um dia terei. Bendito seja Deus, Senhor. Bendito seja Deus pelo outro que tem. Eu não tenho, mas bendito seja Deus na vida do outro. Um dia eu vou conquistar também aquilo que eu quero, de forma justa, de forma correta, sendo, como nos dizia a segunda leitura, bons, fiéis e justos administradores dos bens que o Senhor nos concede. Quer ser feliz? A sua felicidade tem um nome. A sua felicidade é uma pessoa, é Jesus o Senhor. Deixa o Senhor possuir a tua vida, deixa o Senhor fazer vida na tua vida, e tudo mais te será dado em acréscimo. Buscai o reino de Deus, buscai Jesus e a sua justiça, e tudo mais nos será dado em acréscimo. Creia em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.